pode. Amém e amém. Você pode tomar lugar em nome de Jesus, amém? Toma o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Pega a tua Bíblia, abre em Filipenses capítulo 2, verso 13. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 13. Quem achou, diga amém. Pastor, não trouxe Bíblia? Prega teu celular aí, o aplicativo da igreja, abre, tem Bíblia aí, você pode até escrever aí, né? Pelo aplicativo da igreja, ainda salvar e levar para casa, para meditar. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Quantos creem assim? Quantos esperam de Deus esse realizar? Quantos esperam? Ainda espera ou já realizou? Mas tem mais para realizar, né, gente? Tem ou não tem? Tem mais ou não tem? Tema dessa palavra: reconhecendo o que nos limita. Diga comigo: reconhecendo o que nos limita. Queridos, eu olho para essa mensagem, eu olho para esse texto, e ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas eu faço uma pergunta dentro desse texto: como o diabo pode me roubar? Se é Deus que realiza, se é Deus que dá, se é Deus que manifesta a sua graça nos presenteando. Está nos slides, acho que o Gustavo não atentou. E eu fico imaginando, como que o diabo pode nos roubar se é Deus que realiza, segundo a sua boa vontade? Porque Deus é quem efetua em vós, em nós, tanto o querer como o realizar. E a gente para e pensa, e nós paramos e começamos a avaliar essa situação. Mas eu também olho para outra coisa e eu vejo que é terrível ver pessoas que têm tudo para dar certo e não percebem isso. É terrível pessoas que têm tudo para dar certo, mas não percebem isso. Gente que reclama a vida e não lhe falta nada. Gente que reclama da vida, mas não lhe falta nada. Eu fico observando isso. Até às vezes nós comentamos: se eu tivesse o que o fulano tem, eu iria arrasar. Sim ou não? Se eu tivesse o que Beltrano tem, eu faria melhor. Eu ia além do que ele possa imaginar. Sabe, queridos, mas isso acontece porque nós ou você não enxerga as oportunidades que Deus coloca diante de você, para você agir, para você crescer. Então você começa a ficar tão preocupado: se eu tivesse o que o fulano tem, o que o Beltrano tem. Quando você está pensando nisso, você não consegue enxergar o que Deus colocou à sua frente. Você não consegue enxergar as oportunidades, e você não consegue nem agir e nem crescer. Por quê? Porque você está preocupado com outras coisas. Porque você está vendo: se eu tivesse aquilo, se eu tivesse isso. E nós deixamos passar as oportunidades de nós podermos agir e de nós podermos crescer. Sabe, tem várias histórias verídicas durante a pandemia, que nós sabemos que tudo fechou, foi tudo fechado, quase tudo fechado, e muitas pessoas quebraram. E eu fico imaginando, por que será que essas pessoas quebraram? Eu quero dizer para você algo muito importante. Por quê, pastor? Primeiro, porque elas não estavam preparadas para o que ia acontecer. E segundo, elas não viram a oportunidade diante da crise, diante do problema, de crescer, de agir e de crescer. Por outro lado, algumas pessoas, diante da pandemia, em vez de fechar o negócio, em vez de acabar com tudo, de chorar, de só ver a derrota e o fracasso, pelo contrário, eles enxergaram grandes oportunidades e até aumentaram as suas vendas ou aumentaram as suas riquezas. Por quê? Porque eles não ficaram choramingando, eles não ficaram: agora acabou tudo. Pelo contrário, eles agiram e cresceram. Agiram e cresceram.
Algo que eu entendo através dessa palavra, queridos, é que o diabo ele tenta roubar a nossa visão. Ele tenta tirar aquilo que Deus tem para nós. Ele tenta roubar os nossos sonhos. Mas eu quero me ater hoje que estou nessa palavra, o diabo tentando roubar a nossa visão. Por quê, pastor? Porque ele não quer que você enxergue a oportunidade de Deus na tua vida. O diabo quer roubar a tua visão porque ele não quer que você enxergue a oportunidade de Deus na tua vida. Mas eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, se o diabo estava fazendo isso, já não estará mais, porque cairão as camas dos teus olhos, e você vai enxergar, e você vai agir, e você vai crescer, em nome de Jesus. Amém? 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 Presta atenção, queridos. Ele quer que você continue pedindo a Deus uma coisa que está diante dos teus olhos e só precisa que você tenha uma atitude. Tem muita, queridos, e olha, você só precisa ter uma atitude. Mas Satanás quer que você continue pedindo a Deus uma coisa ou algo que você tanto pede, que já está diante dos teus olhos, mas você não consegue enxergar. Mas você não consegue ter uma atitude para mover e trazer à existência aquilo que não existe sobre a tua vida. Você consegue me entender? Quantos conseguem me entender? Tem mais para você. Uma palavra que eu aprendi é que ninguém consegue conquistar aquilo que não vê. Ninguém consegue conquistar aquilo que não vê. Como assim, pastor? Eu quero conquistar um carro. Você já visualizou esse carro? Você já viu esse carro? Eu quero conquistar uma casa. Você já visualizou essa casa? Por que querer, queridos, sem visualizar, sem ter visão? Não adianta de nada. Ninguém pode conquistar aquilo que não vê. Eu quero. Quer o que, irmão? Uma casa. Você já viu a casa? Você já visualizou? Você tem convicção que é isso que você quer? E aí nós começamos a apanhar, começamos a nos entristecer. Por quê? Porque Satanás impede-nos de ver aquilo que Deus quer para nós, aquilo que está na nossa frente. Pastor, você está dizendo também sobre fracasso? Estou dizendo sobre fracasso. Tem muita gente aí caminhando em fracasso, porque não consegue enxergar o que Deus tem à frente para ele. Porque não tem visão. Pelo contrário, o diabo, Satanás cegou ele de tal forma que ele não consegue enxergar as bênçãos de Deus que estão na sua frente. Sabe, pode parecer óbvio, mas há algo espiritual muito profundo nisso. Como assim, pastor? Preste atenção, e eu quero começar a ensinar algumas coisas para você. Aprenda: se o diabo roubar a minha visão ou a tua visão, não importa ter a oportunidade de Deus, eu não posso enxergar e vivo como se não tivesse na bênção. Se o diabo roubar a tua visão, você não vai conseguir enxergar e você vive como se não tivesse a bênção, embora ela esteja disponível para você. Por exemplo, como se tivesse esse copo com água aqui, e eu estou com muita sede, mas eu não estou vendo o copo com água. Como é que eu posso tomar? Eu preciso visualizar. E eu viro as coisas assim: eu tenho certeza que tem um copo com água em cima dessa mesinha, e eu vou tomar esse copo com água. Vocês me entendem? Vocês me entendem? É a mesma coisa de você visualizar a salvação da tua família, dos teus entes queridos. Eu tenho certeza, porque eu já vejo fulano, beltrano na casa do Senhor, celebrando ao Senhor junto comigo. Você precisa entender isso. Olha que coisa interessante: se o diabo roubar a sua visão, não importa ter a oportunidade de Deus, você não poderá enxergar e nem viver essa bênção. Tudo que Satanás faz é para atrapalhar, é para fazer ou impedir você de enxergar o que Deus tem para você. Ter e não ver é a mesma coisa que não ter. Está entendendo? Ter e não ver é a mesma coisa de não ter. Às vezes nós queremos: eu queria um filho melhor do que esse. Mas espera aí, você tem um filho.
E esse filho pode ser moldado, esse filho pode ser transformado através do quê? Através daquilo que você vê. Sabe, nós precisamos enxergar de verdade. Por quê, pastor? Porque somente quem enxerga pode chegar à conquista. Porque somente quem vê pode chegar à conquista. Somente quem crê e consegue ver pelos olhos da fé pode chegar à conquista, ao que Deus tem para você. Pastor, se isso não acontece, como é que essa pessoa vive? Reclamando e murmurando, cobiçando o que é dos outros, justificando através da vida dos outros os seus erros. Sabe, eu olho para esse texto e falo, meu Deus. E a primeira coisa que eu quero ensinar para você nessa palavra hoje é: tenha a visão do que Deus te coloca. Olha, tenha a visão de que Deus te coloca no lugar da conquista. Como assim, pastor? Peraí, entenda, Deus não te leva para um lado, para o outro à toa, não. Ele te coloca no lugar da conquista. Ele te coloca no lugar certo. Diga para o irmão do seu lado assim: você está no lugar certo. Diga de novo: você está no lugar certo. Diga: porque Deus te colocou aqui. Uau, é isso, pastor? 1 Samuel 17:17. Já estou me ajudando aí. Vê se tem 17:17. Passe para mim, por favor. Tem aí não? Uau. Acharam aí? Não foi por acaso. Olha só, aí fala de Davi ter levado comida aos irmãos. De o pai de Davi, Jessé, mandar Davi levar a comida para os irmãos dele que estavam na guerra. E aí o que acontece com isso? Mas antes eu quero contar um pouquinho sobre Davi. Eu sei que quase todos sabem, mas é interessante que quando Deus dá ordem a Samuel para que vá a tal lugar e que unja a quem ele mandar como rei, Samuel vai. E na família de Jessé nós vemos que a história já é conhecida, que Jessé pede para colocar os filhos todos em fileira, e quando ele ia ungir o mais bonito, o mais forte, o mais lindão, Deus fala assim: para! Mas Senhor, é esse aqui, olha, esse aqui é o mais forte de todo. Não é esse, não é esse. E Deus fala: olha, Samuel, presta atenção numa coisa, os homens veem o que? O exterior, mas eu vejo o coração. E aí nós vemos, queridos, que passa todos os filhos de Jessé, e aí Samuel pergunta: tem mais ninguém? Ele diz: tem um, que não era nem contado, mas tem um que está lá cuidando das ovelhas, manda chamar ele para mim. E aí chama Davi, e Davi vem, e Deus fala: é esse aqui, derrama o óleo sobre a vida dele, unge ele, porque ele é o rei que eu escolhi. Mas não é sobre essa parte que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que depois que, olha que coisa tremenda, depois que o óleo é derramado, a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor tomou Davi e nunca mais o deixou. Aqui está o segredo, queridos, para você enxergar, para você ter uma visão espiritual, para você enxergar aquilo que Deus quer que você conquiste, ou que você queira conquistar. Sem visão, sabe, o meu povo perece por falta de conhecimento, e o meu povo perece por falta de visão também. Presta atenção no que eu vou dizer para você. E aí o Espírito Santo toma Davi e nunca mais deixou ele. Aí a palavra diz que o filho, que Jessé manda seu filho Davi levar comida a seus irmãos, na onde? Nas trincheiras, no campo de batalha. E o que acontece? Ele ouve e vê os afrontes de quem? De Golias. Ele ouve e ele vê o que Golias estava fazendo. Golias estava rebaixando o povo de Deus. Golias estava, sabe, esmiuçando, sorrindo, zombando do povo de Deus. E ninguém fazia nada. Nenhum soldado se levantava para guerrear. O rei estava na sua tenda tremendo de medo. O rei Saul, que era um guerreiro. E nós olhamos o texto e dizemos assim: uau, o que é isso?
Davi ouviu o quê? A afronta de Golias. Não foi por acaso que o pai de Davi, Jessé, mandou Davi levar alimentos para quem? Para os seus irmãos e para o rei. Porque Deus queria que ele estivesse no lugar certo e na hora certa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aonde você está no lugar certo, no momento certo, para receber a tua bênção. Posso ouvir um amém aí, se você crê? Olha também, os espias, eles não foram à toa à terra prometida. Eles não foram supervisionar a terra prometida à toa. Eles foram supervisionar a terra para quê? Para desejar, para poder enxergar. Peraí, Deus está nos dando tudo isso. Peraí, olha o tamanho dessas uvas, olha o tamanho dessas tâmaras, olha isso aqui. Não é brincadeira, gente. Deus está nos dando tudo isso. Eles viram isso. Sabe, queridos, Deus quer te colocar no lugar da tua conquista. E eu vou dizer para você ainda mais: você está no lugar da tua conquista e de repente você não está enxergando isso. O grande problema do ser humano é que ele não consegue enxergar. Por quê, pastor? Porque ele sempre tem razão. Porque ele sempre quer enxergar o que ele quer enxergar. Ele sempre quer pensar o que ele quer pensar. E aqui nós vemos o quanto nós erramos, o quanto nós saímos fora do plano de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Davi, quando foi mandado pelo seu pai até aquele exército para levar comida para os seus irmãos, foi Deus quem fez isso. Foi Deus que colocou ele no lugar de conquista. Sabe, Deus quer te colocar no lugar da tua conquista e você precisa enxergar isso. Às vezes a gente reclama e dizemos: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nessa igreja, na expansão do Setoró, sendo que tem igrejas muito melhores que eu poderia estar, tem igrejas muito mais top, tem gente aqui formada nisso e naquilo, e às vezes eu fico perguntando, para o Israel, agora eu já sei, como é que esse menino está aqui, tocando essa bateria, sendo que ele é músico profissional, e igreja, mas a igreja está doida por um músico profissional, um baterista profissional. Eu estava ali de pé, ouvindo ele tocando e achando maravilhoso esse toque, mas é um toque de profissional. E eu falei assim: meu Deus, o que esse menino está fazendo aqui? Não é o que ele está fazendo aqui, é onde Deus quer que você esteja, porque é onde Deus quer que você esteja, ali é o lugar da tua conquista. Se bem que ele já conquistou, né? Mas tem mais conquistas para ele. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente reclama: o que eu estou fazendo aqui? Odeio trincheiras, odeio batalhas. Aprenda, filho, Deus está querendo abrir os teus olhos. De repente você diz: eu estou cansado de tanto apanhar, eu estou cansado de tanta luta, de tanto problema, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo. Você só reclama, só reclama, só reclama. Mas diante da luta, diante das dificuldades, a palavra é: Deus está querendo abrir os teus olhos, porque o lugar onde Ele te colocou é um lugar de conquista. Quantos creem nesta palavra? Quantos creem nesta palavra? Amém, amém. Olha que coisa tremenda. Desde que o Senhor cumpra na tua vida Filipenses 2,13. Como assim, pastor? Deixe, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que realiza tanto o querer como o realizar. É Deus, é Deus, é Deus. Então deixe Deus realizar, deixe que Deus cumpra Filipenses 2,13 na tua vida. Eita Deus. Quantos querem conquistar aqui? Quantos querem conquistar? Não, tem pouquíssimos. O resto vai ficar tudo só chorando, me engano, né? Só reclamando da vida dos outros, né? Tá, quem quer conquistar aqui? Pastor, eu estou cansado. Não dá mais para conquistar, não, eu estou cansado. Não, você não está cansado. Tem exemplos na Bíblia de pessoas que poderiam dizer assim: eu estou velho.
Olha que coisa. Caleb poderia dizer para Josué: eu não aguento mais não. Olha, Moisés me prometeu Hebron, mas eu não aguento mais não, né, pastor? Não dá mais para mim não, já estou com quase 80, mais de 80. Mas Caleb não disse, ele disse assim: olha, eu estou com o mesmo vigor, com a mesma força, desde lá de trás. Dai-me o que é meu e eu vou conquistar. E a Bíblia diz que ele conquistou e continuou subindo e conquistando e conquistando. Entenda uma coisa, não é o corpo, é a cabeça. É o que você pensa. Ah, não dá, não dá, não dá. Nós precisamos acordar para alguns princípios. Se nós queremos conquistar. Quantos querem conquistar aqui? Então você tem que entender que Deus vai te dar. Você precisa ver para que Deus te dê o querer. Quando você vê, enxergar com os olhos espirituais, e aí você desejar, você querer, você vai em busca, porque Deus vai te dar. Não é para a tua honra, meu irmão, é para a glória e honra dEle. Através de você, a glória e a honra do Senhor vai aparecer, vai transbordar. Eu quero que você entenda isso. A segunda coisa que eu quero ensinar para você, terrível, é você ter a visão da oportunidade e não da luta. Opa, tem uma oportunidade aqui para mim, mas não estou a fim de lutar. Vai passar. Você não vai conquistar. Você está tendo uma oportunidade, deixa passar. Não consegue, queridos, lutar. Por quê? Porque ter visão da oportunidade e não da luta é terrível. Pega lá a tua Bíblia em 1 Samuel 17, verso 24 ao 26. Diz assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Olha o que Davi faz no verso 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Olha o que ele diz: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Esse texto começa com os soldados morrendo de medo e termina com um menino perguntando quem é esse incircunciso. Nós começamos a ler esse texto e nós percebemos algo interessante. Eles dizem: você viu o tamanho dele? Você viu, sabe, as armaduras? Você viu tudo que ele tem? Você viu? E eles se amedrontaram, entraram dentro das suas barracas, se entrincheiraram e ali ficaram. Por quê? Medo. Mas Davi chega de mansinho. Olha aí, pai de Davi manda ele ir para onde? Não foi pai de Davi, foi Deus que usou o pai de Davi para colocar ele no lugar da conquista. E eu declaro em nome de Jesus que você está no lugar da conquista hoje. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Sabe, às vezes a palavra desafio nos amedronta. Às vezes a palavra, a gente fica com medo. Eu vou alcançar isso. Mas tem isso, tem aquilo. E você não faz porque está com medo. A palavra desafio muitas vezes nos amedronta. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Sempre o inimigo quer nos cegar e nos fazer ver apenas o que ele quer que vejamos. E o que o inimigo quer que nós vejamos? As dificuldades, as lutas. As dificuldades, as lutas, as batalhas. É isso que o inimigo quer que nós vejamos. Quando nós olhamos para as batalhas, para as lutas, o que nós pensamos? Rapaz, o negócio está difícil, eu vou desistir.
eu vou tomar um outro atalho. Eu vou caminhar assim, fazer uma volta para... Peraí, queridos, não é assim. Havia um prêmio para quem vencesse Golias. Mas sabe o que os homens de Israel faziam? Sabe o que o exército de Israel via? Sabe o que Saul, o rei, via? Ele só via um gigante. Ele só via um gigante de armadura, de espada, de lança. Ele só via um gigante de 3 metros, queridos. E aquilo assustava Israel. Existem problemas que parecem ter 3 metros para você. Problemas que parecem insolúveis para você. E talvez até seja. E isso faz com que você corra. Isso faz com que você se esconda. Isso faz com que você não lute. Por quê? Porque você está olhando para o tamanho do problema. E aqui está uma grande situação, um grande problema que nós estamos vivendo hoje. Os homens de Israel, eles só enxergavam Golias e tremiam de medo. Aí eu trazendo para cá eu vejo, tem crente que só enxerga problema e treme. Tem crente que só enxerga dificuldades e treme. Sabe o que Davi fazia? E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Vai chegar o momento, e já chegou, que você vai ser como Davi. Enquanto todo mundo está com medo do problema, enquanto todo mundo tiver com medo de lutar, você vai enxergar o prêmio da conquista. Você está entendendo? Você vai enxergar o prêmio da conquista. Olha aí outra passagem que veio a lembrança agora. Foi quando Jesus pede aos discípulos para entrarem no barco e passarem para o outro lado e encontrarem com ele aonde, gente? No outro lado. O que Deus disse para eles? Vá, atravessa para o outro lado. E Jesus ficou sozinho, orando, buscando ao Senhor. E mais tarde veio um vento forte, como uma tempestade forte, e eles começaram o quê? Achando que o barco ia afundar, e começaram a gritar socorro, e não sabiam mais o que fazer. Eles pararam de remar, eles pararam de lutar, e disse, vamos perecer. Aqui está o problema. Aqui está o problema do ser humano. Aqui está, talvez seja o seu problema. Quando você vê a tempestade, quando você vê a luta, você se esquece de Jesus e olha para a tempestade. Se aqueles discípulos tivessem ouvido o que Jesus havia dito, assim, passe para o outro lado, poderia ter tempestade, poderia ter furacão, poderia ter o que quisesse, eles iam continuar remando, porque Jesus disse, vai, atravessa para o outro lado. Me ouça, ter visão é ter a certeza que você vai chegar na tua vitória, na tua conquista. E porque eles pararam de lutar, o barco ia afundar. E esse barco afundando, acabava os sonhos, acabava tudo. Mas Jesus foi lá e socorreu. E ainda pensaram que Jesus era um fantasma. Misericórdia. Havia um prêmio para quem vencesse Golias. Mas quem é que queria enfrentar o gigante? Quem é que queria enfrentar a luta? Quem é que queria enfrentar aquele gigante? Na hora que olhavam para a espada dele, para a lança dele, para o escudo, para a armadura dele, o pessoal tremia. Falei, rapaz, isso aí é só um tabefe, só na gente aqui já era. Mas Davi não enxergava o gigante. Davi enxergava uma oportunidade. Em nome de Jesus, diante das tuas lutas, das tuas dificuldades, você não vai mais enxergar impossibilidades. Você vai enxergar oportunidades. Posso ouvir um amém? Oportunidades. É o que você vai enxergar, é o que você vai ver. Davi via o que ninguém via. Davi enxergava o que ninguém estava enxergando. Ele viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade de ter os impostos da sua família, ser isento dos impostos da família. Ele viu a oportunidade de se casar com a filha do rei. Ele viu a oportunidade, olha, ele só via as bênçãos. Ele não estava olhando para o problema, irmãos. Ele não estava olhando para a luta. Ele estava olhando para a oportunidade. Digo isso para você hoje. Todo problema que vivemos, ou você provocando ou não provocando, ou ele vindo ou não vindo,
todo problema, comece a enxergar como uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer, para você vencer e para você conquistar. Posso ouvir um amém? Pastor, se eu falar isso que você não sabe o que eu estou passando, você também não sabe o que eu estou passando. Estão entendendo? Todo problema, toda luta, se você olhar para ela, você vai ficar. Davi, ele só enxergava o prêmio, a conquista. E aí, queridos, nós vemos. Eu imagino que para Davi, Golias era transparente. Uai, pastor, como assim? Um cabo daquele tamanho? Eu imagino que para Davi, Golias era transparente. Por quê, pastor? Porque quem está em Cristo só enxerga a vitória. Quem está em Cristo sabe que vai enfrentar batalhas, mas ele não está preocupado com as batalhas. Ele está convicto e na certeza que o lugar onde Deus colocou ele é um lugar de conquista. E ele vai conquistar, e ele vai chegar. Estão ouvindo o que eu estou dizendo hoje para você? Você não está aqui por acaso. Deus está te ensinando coisas tremendas. Sabe, para Davi acho que ele ignorava Golias. Como assim, pastor? Davi via Golias como um soldado de 3 metros invisível. Por quê, pastor? Porque ele só conseguia enxergar a bênção. Ele só conseguia enxergar o que esperava por ele. Ele só conseguia enxergar o que Deus faria por ele. Ele só conseguia enxergar, queridos, preste atenção que eu vou dizer para você, aquilo que Deus faria. Para de olhar só para a luta, para o problema, para a situação. Para. Começa a olhar para a vitória. Começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, que Deus ainda vai fazer. Começa a ter visão, porque Deus é o Deus que realiza, é o Deus que faz. Mas Ele não pode fazer nada por alguém que é incrédulo. Ele não pode fazer nada por alguém que não acredita, que está cego. Mas na autoridade do nome de Jesus, as escamas cairão dos teus olhos e você verá o melhor de Deus para a tua vida. Eu creio nisso. Quantos creem? Quantos creem? O Espírito Santo de Deus, hoje, agora, Ele quer abrir a tua visão para que você veja a conquista. Para que você veja a conquista. Você precisa enxergar a partir de hoje que, olha, por detrás dos teus desafios está uma grande bênção de Deus. Sabe, por todas as lutas que eu passo, eu tenho passado, eu sempre tenho dito isso: Deus está no controle e eu sei que vai passar e eu vou chegar e vou conquistar. É assim que eu creio. É assim que eu creio. Amém? Os filisteus, eles não podiam vencer Israel. Após a morte de Golias, presta atenção. Após a morte de Golias, todos os homens de Israel se levantaram e perseguiram os filisteus e os mataram. Uau! Depois que o menino enfrenta a Golias, mata Golias, agora os corajosos aparecem. Olha aí. Parece a Emily, né? A Emily lá em casa, quando tem uma barata, ela corre. Pai, uma barata! E aí depois que eu mato a barata e jogo no lixo, a corajosa aparece. Só entendeu? E eu começo a rir. Mas, queridos, os filisteus não podiam, olha, eles não podiam vencer. Depois que Golias foi morto, por quê? Porque eles estavam apoiados em Golias. Eles estavam ancorados, olha, confiando em Golias. Vou dizer uma coisa para você: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós, o povo de Deus, confiamos no Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não confie no seu carro, não confie nas suas coisas, não confie nos seus bens. Confie no Senhor. Confie no Senhor, veja Deus trabalhando. Sabe, durante todo o tempo o diabo sabia disso. Ele sabia que o povo de Deus era mais forte durante todo o tempo. E os filisteus, olha,
Presta atenção, vou dizer para você, durante todo o tempo o diabo sabia disso. E os filisteus também sabiam que não podiam vencer, mas eles estavam numa oportunidade tremenda. Havia um gigante, e esse gigante colocou o povo de Deus, encolhidinho, escondidinho. Será que você não está fugindo? Será que você não está correndo de alguns gigantes? Será que você não está na trincheira? Será que você não está se achando inferior a algumas coisas, a alguns problemas ou algumas situações? Sai da trincheira e vem para o lugar que Deus quer te colocar, no lugar de conquista. Aonde você está não é por acaso. Aonde Deus te colocou não foi por acaso. Deus te colocou no lugar da tua conquista. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa palavra? O diabo é assim. Ele é desse jeito. Golias, ele retardou a vitória de Israel, até que chegou alguém que enxergou a oportunidade. Gente, presta atenção. Quem é que está retardando a tua vitória? Quem é que está impedindo você de vencer? Eu oro para que Deus envie alguém, queridos, que abra os teus olhos. Eu oro para que o Espírito Santo abra os teus olhos, para que você enxergue, queridos, que Satanás não tem poder sobre a tua vida, que Satanás não tem forças, mas que o Senhor é contigo, e nele você é mais que vencedor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E foi por isso, queridos, por esse medo, que a vitória do povo de Israel foi retardada. Até que chegou um menino, queridos, que enxergou o gigante como nada e resolveu falar que nem os jovens, resolveu essa parada. E o nome do Senhor foi glorificado. Sabe, o diabo é assim. Ele não pode te vencer. Então ele levanta Golias para você. Golias para você. Mas aqui tem uma coisinha séria. O diabo não é o problema. O problema é você. Está entendendo? O diabo não é o problema. O problema somos nós. Somos nós que aceitamos a situação. Somos nós que aceitamos viver aquilo que Satanás está determinando que nós vivamos. Mas você hoje vai abrir os olhos espirituais e vai declarar: não há gigante que o meu Deus não possa derrubar. Não há. É assim que o diabo faz. Ele não pode te vencer, então o que ele faz? Ele lança um Golias, para que os teus olhos fiquem parados nele. Em outras palavras, lança um problema, lança uma situação, para que você fique parado, e você não enxerga que Deus já entregou os filisteus nas suas mãos, e você não enxerga que Deus já entregou a bênção nas tuas mãos, e você não enxerga que a bênção está diante de você. Você só consegue enxergar Golias, você só consegue enxergar o problema, você só consegue enxergar a luta. Ei, passe a enxergar a bênção que Deus tem para você, através das circunstâncias que você está vivendo. Tinha um cântico, quando eu era mais jovem, que a gente cantava. Quando era criança: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Contente estou, sorrindo eu vou, Deus é bom para mim. Deus é bom. Deus é bom, nós precisamos entender isso. Até que chegou alguém que enxergou a oportunidade. Davi. Abra os teus olhos agora e enxergue o momento de Deus para a tua vida. Abra os teus olhos agora, em nome de Jesus. Recuse a aceitar a situação que você está vivendo de luta e de batalhas, mas aceite a tua vitória através de Cristo Jesus. Não veja as muralhas, veja a vitória, a conquista. Sim ou não? Terceira coisa, você precisa ter a visão de como se processa uma guerra.
Você precisa aprender como se processa uma guerra. Sabe, minha família tem passado algumas batalhas, e eu digo para você, e muitas vezes essa visão, essa estratégia esbarra em algumas pessoas que vê de forma diferente. Mas eu não posso negociar a visão que Deus me deu de tratar certos assuntos conforme a direção dEle. E aí, queridos, é a terceira coisa, você tem que ter visão de como se processa a guerra. Olha aqui, lá no verso 47, capítulo 17, diz assim: todos que estão aqui saberão. Você pode ler atrás comigo lá? Está lá? Então leia, por favor, leiam. Palavra para você: a batalha não é sua. A batalha não é sua. Diga para o irmão do seu lado: a batalha não é sua. Diga: a batalha é do Senhor. Diga: a batalha não é sua. A batalha é do Senhor. Golias enxergava um menino com um estilingue, gente. Golias enxergava um menino com, não sei se vocês conhecem esse nome, baladeira. Quem conhece baladeira aí? Aí aqui cheguei aqui é estilingue, mas no Maranhão era baladeira. Aqui é estilingue. Mas na verdade era uma funda. E era mais difícil de mirar e acertar. Então, eu olho e disse assim: meu Deus. Golias enxergava, olhou para Davi e começou a zombar, começou a rir. Vindo ao encontro de Davi, ele o desprezou. Mas sabe algo tremendo? Presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez no lugar que você chega, as pessoas te desprezem. Talvez as pessoas, queridos, te desdenhem. Não sei, eu não sei. Mas presta atenção. Davi sabia que do Senhor é a guerra. Saiba, a guerra não é sua, é do Senhor. É Ele que garante a vitória. Aprenda isso, queridos. Uau, pastor, o que é isso? A batalha pertence ao Senhor. Davi precisou ter a visão correta. Ele precisou entender. Ele precisou entender o que, pastor? Entender, queridos, e processar a guerra. Entender que era o Senhor que ia pelejar. E ele entendeu isso. E nesta noite eu quero que você entenda: é o Senhor que pelejará por vós. Jeosafá recebe a notícia que vem um exército que nem exército gigantesco contra ele. E chega para ele um recado e diz: rapaz, não dá conta não, o exército é grande. O que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor. Colocou todo o povo para orar, todo o povo para jejuar, e chorar e clamar. E de repente levanta um profeta no meio do povo. E o profeta diz assim: não se preocupa não, eu vou guerrear por vocês. E a palavra diz que aquele exército gigantesco foi desbaratado pelo Senhor. Preste atenção no que eu estou dizendo, queridos. Preste atenção, esse rema é poderoso. Ouça, talvez você discorde de mim, mas é o que eu entendo. Deus não me chamou para derrubar gigantes. Diga para você, para o teu irmão do lado: Deus não te chamou para derrubar gigantes. Diga. Uau, pastor, não estou entendendo. Diga de novo: Deus não te chamou para derrubar gigantes. Agora tu explique, pastor. Diga de novo: Deus não te chamou para derrubar gigantes. Como assim, pastor? Agora diga comigo: Deus me chamou para ir contra ele com ousadia e coragem. O resto é obra dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, quem somos nós para derrubar um gigante?
Josué capítulo 1, o que é que Deus diz para Josué? Tão somente ser forte e corajoso. Que coisa tremenda! Quando Deus falou isso ao meu coração, eu falei, meu Deus, eu me assustei agora. Deus não me chamou para derrubar gigantes. Deus me chamou, queridos, para ir para cima dele, para ser forte, ousado e corajoso. Por quê? Porque ele vai à tua frente. E quando tu chegar, o negócio já aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquela pedrinha que pegou bem na testa de Golias, quem foi que derrubou Golias? Foi a pedra? Quem foi? Por quê? Por quê? Porque Deus não nos chamou para derrubar gigantes. Deus nos chamou para ser corajosos, sermos ousados e saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu espero que você tenha essa visão. Eu espero que mude a sua visão agora. Por quê, pastor? Porque Deus me chamou para ir contra ele, para ir contra o mal, para ir contra o inimigo, com ousadia e com coragem. E o resto era obra dele. O resto é obra dele. Foi assim com Josué. Josué, presta atenção no que eu vou dizer para você. Santificai-vos, porque amanhã eu farei proeza em vosso meio. Diga ao povo que se santifique. Beleza, ótimo. Tá, Josué vai, diz ao povo, o povo santifica. Chega em frente ao Jordão e faz o que, gente? Meu filho, vai lá. O sacerdote está com a arma, vai pisando. Na hora que eles pisam, o que acontece? Quem foi que operou? O que Deus exige de você é que você tenha coragem, ousadia e vá para cima. Acho que você não entendeu. O que Deus exige de você é que você tenha coragem, ousadia e vá para cima. O resto é com ele. O resto é com ele. Foi assim que Deus fez com Josué. Quando foi para derrubar os muros de Jericó, o que Deus fez? Deus falou assim, olha, Josué, dá uma marreta para cada um. Isso, pastor. Dá uma marreta para cada um e cada um vai bater até derrubar. Foi isso? Deus deu uma ordem e eles foram ousados. Tiveram coragem e foram para cima. E os muros caíram. Eles gritaram e os muros caíram. Quem derrubou os muros? Não foi o grito, não? Foi não? Foi Deus que derrubou. Sempre é Deus. Sabe, o diabo quer fazer com que você não... Olha o que eu vou dizer. O diabo quer me fazer ver as estratégias e as armas do inimigo para me intimidar. Jericó era, naquele tempo, inconquistável. Jericó era conhecido pelas suas muralhas. Vários tentaram conquistar e nunca conseguiram. Mas, meu filho, quando homens e mulheres de coragem são ousados, vão para cima, Deus vai à frente fazendo milagres. Como assim, pastor? É só você olhar. Depois de Jericó, Ai. Até o nome já diz Ai. Por quê? Povo pequeno. Eles não colocaram, não falaram com Deus nem nada. Já meteram as caras e foram fazer. Quem é que foi na frente? O homem. E o que aconteceu com o homem? Apanhou. Vocês me entendem hoje? Vocês me entendem? Presta atenção, o diabo quer me fazer ver as estratégias e as armas do inimigo para me intimidar. Mas eu preciso ver os exércitos de Deus e o poder do Espírito que age por mim. Você precisa ver os exércitos de Deus e o poder do Espírito Santo que age por você e através de você. Você precisa ver que a batalha será vencida pelo Senhor. Entenda isso. A batalha será vencida pelo Senhor. Embora a pessoa diga assim, Davi venceu. Não foi Davi, foi Deus que derrubou. E através da vida de Davi, o nome do Senhor foi glorificado. Tem um problema aqui. Tem muito profeta, tem muito pastor que estão tomando a glória de Deus para si.
Estão me entendendo? Estão me entendendo? E quando você toma a glória de Deus para si, toma cuidado, irmão. Você está roubando o que não é seu, você está pegando o que não é seu. É por isso que é Deus quem age. É por isso que é Deus quem dá. Você consegue controlar a sua saúde? Ou você está muito bem, amanhã você está gripado? Você consegue saber que dia que você morreu, que hora que você vai ficar doente? Você consegue saber? Mas Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. E nós precisamos entender isso. Tudo é dele, a glória é dele, a honra é dele. Nunca queira se colocar acima, cheio de si, isso e aquilo. Não faça isso, mas dê toda a honra e toda a glória ao Senhor, ao Senhor. Amém, irmãos? O diabo nos incute um racionalismo analítico. A gente fica, pensando sobre as possibilidades. A gente fica lendo estatística, a gente fica calculando a probabilidade. Aí a pergunta que eu faço: desde quando um homem cheio da glória de Deus vai estar enquadrado em estatísticas? Desde quando? Deus é mestre em quebrar estatísticas. Deus é mestre em fazer a vontade dele. Porque sempre será a vontade dele que é boa e agradável em primeiro lugar. Ele que faz o querer e o realizar. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Se Davi fosse ler as estatísticas, como é que ele ficaria, gente? Doido, né? Você já imaginou? Se Davi fosse olhar como todo aquele exército olhou, como é que Davi ia ficar? Entregava o pão, tudo e saía correndo. Aqui não é meu lugar. Mas meu filho, a Bíblia diz que Deus escolheu Davi, que Deus ungiu Davi, e que o Espírito tomou e nunca mais o deixou. Sabe por que a gente para muitos problemas na circunstância? Por quê? Porque não damos lugar ao Espírito do Senhor. Porque somos muito analíticos. Sabe, eu fico pensando que se nós fôssemos colocar no papel tudo que gastamos na construção desse templo, se nós fôssemos colocar no papel antes disso, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos nem comprado esse terreno. Nós não teríamos nada se fôssemos colocar no papel. Por quê, pastor? Porque não é o que nós vemos, não pode ser o que nós vemos. Tem que ser o que nós cremos. Nós cremos que o nosso Deus nunca falhará. Ele faz e cumpre as suas promessas. A promessa de Deus para a sua vida. Queridos, aprenda uma coisa. Estatisticamente, Davi não teria nenhuma chance. Se fosse a gente pesquisar sobre o jovem Davi, tinha 1,60 m. Quantos já venceram gigantes de 3 metros, irmão? Isso nunca aconteceu antes. Estatisticamente ele não teria nenhuma chance. Mas os olhos de Davi não estavam em qualquer um. Os olhos de Davi estavam no Senhor. Você está entendendo onde é que estão teus olhos? No Senhor tem que estar lá. Por quê, pastor? Porque ele tinha certeza que dele é a guerra. Do Senhor é a guerra. Diga para o irmão ao seu lado: do Senhor é a guerra. É a guerra. É do Senhor. Nós precisamos aprender isso em nome de Jesus. Quarta e última coisa para a gente encerrar. Você precisa ter a visão para enxergar como Deus te enxerga. Tenha a visão de se enxergar como Deus te enxerga. Como é que Deus te enxerga, irmão? Como? Olha o que diz lá no verso 33 do capítulo 17. Respondeu Saul: você não tem condição, falando para Davi. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade.
Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com o golpe até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Senhor dos exércitos, os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e o que o Senhor esteja contigo. Davi não foi lutar, queridos, simplesmente por causa do prêmio, não. Davi foi lutar porque ele tinha certeza que o Senhor ia livrá-lo do inimigo. Continue lutando, continue, porque tenha a certeza e a convicção que o Senhor vai te livrar dos teus inimigos. Deus trará a vitória à tua vida, amém? Saul, olha aqui, um rei não se enxergava capaz, e olha que ele era guerreiro. Os irmãos de Davi não se enxergavam capazes, os homens de Israel não se enxergavam capazes, Golias não achava que Davi seria capaz. Aqui está o problema. Talvez os problemas que você tem passado acham que você não é capaz, as pessoas acham que você não é capaz de resolver, mas eu quero declarar em nome de Jesus, através do Espírito Santo, você verá a saída, você vai enxergar a vitória e vai alcançá-la. Eu creio nisso. Os filisteus estavam rindo, pois viam um menino incapaz. Esse não dá conta, olha só, ganhamos. Mas ele já havia vencido um leão e um urso. Mas Davi se enxergava como Deus o enxergava. Ei, se enxergue como Deus te enxerga. Como é que você está se enxergando? Como é que você se vê? Essa é a pergunta, como é que você se vê? Não se veja como você se vê, mas se veja como Deus te vê. Se veja amado, se veja vitorioso, se veja feliz e se veja como alguém que não desiste, porque sabe que a vitória é o Senhor quem vai trazer. Estou entendendo essa palavra? Estão entendendo? Olhe para você. Olhando para você, você não é o que os outros veem. Eu costumo dizer, olha, talvez você diga, o pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor é brabo, o pastor... Não, eu não me enxergo assim. Eu me vejo como Deus me vê. E eu preciso fazer isso. Eu preciso viver isso. Olha para você, você não é o que os outros veem. Você é como Deus te vê e te ungiu. Você é uma unção. Olha, você é a unção que está sobre você. Qual é a unção que está sobre você? É a unção de Deus, é a unção que foi derramada pelo Espírito Santo. O que está em você? A palavra diz que no verso 40, Davi, ele toma o seu cajado de pastor, tomou 5 pedras lisas do ribeiro e foi contra os filisteus. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. As coisas loucas para confundir quem? As sábias. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Enxergue isso hoje. Tem gente que está batendo contra a parede, tem gente que está lutando. Queridos, pare. Não é pela tua força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Ele é quem vai te guiar. Enxergue isso hoje, abre teus olhos para isso. Deus te deu uma unção. Se enxergue ungido de Deus. Se enxergue como Deus te vê.
Liberte-se da armadura da religiosidade de Saul e vá para a conquista. Se liberte dessa religiosidade e vá para a conquista. Eu termino concluindo dizendo, 1 Samuel 17:50. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus. E eu termino dizendo, e assim você vai prevalecer e conquistar. Levanta a tua mão e recebe essa palavra aí. E assim você vai prevalecer e conquistar. Receba hoje uma visão ajustada para a conquista. Ajustada para a conquista. Envolvida pela glória da presença do Senhor. Toda cegueira será desfeita em nome de Jesus. O Senhor abrirá os teus olhos para que caia toda escama em nome de Jesus. E você verá que onde Deus te colocou e onde Deus te trouxe é o lugar da tua conquista. Fica de pé em nome de Jesus. Quem é você? Você é o que você pensa que é? Ou você é o que Deus diz que você é? Como é que você vai ver a partir de agora as tuas lutas? Deus não te chamou para derrubar gigantes. Deus te chamou para ir para cima dele, para ser ousado, para ser determinado, para ser corajoso. E aí ele vai na frente. Sabe por que Josué obteve tantas vitórias? Porque ele entendeu isso. Deus fala para ele, tão somente ser forte e corajoso. Tem que ter coragem. Você está passando por dificuldades, tem que ter coragem. O que Deus está dizendo hoje para você, tão somente ser forte e corajoso. Vai para cima e deixa o resto comigo. Deus está procurando homens e mulheres assim. É Deus que realiza tanto querer como realizar. É Ele, não é ninguém, é Ele, é só Ele. Porque Ele é bom. Fecha teus olhos. Eu quero que você olhe. Vou pedir para o pastor Manuel que assuma o microfone e faça um apelo para que você chegue até o altar e para que você comece a enxergar